Olá, boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que estamos mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com seus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre espíritos sofredores e a prece. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reerguem-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-lo do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhe os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos. Perguntamos se mesmo com essa hipótese, se é lógico, se é caridoso, se é cristão recusar a prece pelos espíritos atrasados. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Nós trazemos ainda crenças dos nossos ancestrais, dos nossos, nós mesmos nas reencarnações muito antigas, há muitos milênios, nós trazemos ainda no nosso inconsciente, espiritual, alguns mitos, algumas superstições. A gente ainda traz consigo vestígios de algumas religiões que não tinham muito esclarecimento e entendiam os espíritos como fantasmas, que entendiam como espíritos, não como nós mesmos, que desencarnamos, entendiam como um ser, às vezes até meio demoníaco, dependendo da crença. Então esse entendimento trouxe para os dias de hoje ainda a concepção de que não se deve fazer prece aos espíritos sofredores. E quem são os espíritos sofredores? Como nós podemos saber que um espírito é sofredor? Que com certeza desencarnou e que não está bem. Os suicidas, o suicida direto, que é aquele que realmente deu cabo da própria vida, ou o suicida indireto, que é aquele que não se cuidou a vida inteira, fez uso abusivo de bebida alcoólica, fez uso abusivo das drogas, e, em consequência disso, acabou desencarnando, às vezes de uma forma extremamente sofrida, na grande maioria de uma forma muito sofrida. Então nós não temos dúvida de como essas pessoas desencarnaram muito mal, Então a gente sabe que com certeza essas pessoas elas estarão sofrendo em alguma outra dimensão. Tem também aqueles espíritos perversos que foram ladrões, que foram assassinos, todo assassino tem uma mãe, Todo ladrão tem uma mãe, todo mundo tem uma mãe, Mesmo aquele que faz tudo certinho e aquele que faz tudo errado. Tem alguém em algum lugar que gosta daquela pessoa, que tem um afeto por aquela pessoa. Porque todos nós um dia fomos crianças, Tivemos a infância, a adolescência, tivemos nosso período de inocência e devido a várias situações que a gente não precisa aqui estar enumerando nem julgando,
se desviou do caminho e acabou com certeza desencarnando de uma forma muito sofrida e que a gente não tem a menor dúvida de que foi às vezes enterrado como indigentes, que foram a família abandonou, não quis saber, porque essas pessoas encarnadas não foram fáceis. Imaginem essas pessoas depois de desencarnadas, né? Com certeza estarão em muito sofrimento. Então a gente achar que não se deve fazer oração pelos espíritos sofredores, é como está perguntando aqui no Evangelho, né? Está questionando se tem alguma lógica nisso, se é caridoso, se é cristão, a gente não fazer uma prece para alguém que morreu de uma forma muito ruim, porque a gente está julgando essa pessoa e porque a gente acha que não precisa. Quando uma pessoa desencarna numa situação muito delicada, de muito sofrimento, normalmente o perispírito, o espírito dela, né, a camada que envolve o espírito, tem as marcas daquele sofrimento e fica lá ou no vale, né, alguns chamam de vale de suicidas, outros chamam de umbral, não importa o nome, fica numa dimensão, os católicos chamariam de purgatório, não importa, a gente não precisa dar nome, mas estarão com certeza em grupos de espíritos que estão na mesma vibração de sofrimento. E esses sofrimentos que eram no físico continuam espiritual, no espírito, mesmo depois de desencarnado. Então, a pessoa morreu com sofrimento na carne, ela vai estar sofrendo da mesma forma, às vezes até de uma forma mais intensa, porque ela fica rememorizando tudo aquilo que aconteceu com ela em vida, e aquele sofrimento é atroz, né? É um sofrimento terrível. Então, quando a gente faz preces por essas pessoas que desencarnaram dessa forma, de alguma forma chega para eles esses fluidos salutares, essa energia positiva, essa energia de luz que a gente está emanando, né, de caridade, essa energia cristã, essa energia de amor, de não julgamento, em que a gente está emanando para essas pessoas. Então eles recebem isso, e por receberem isso, né, eles se conectam com esse feixe de luz que aparece para eles, lá onde eles estiverem em sofrimento, e eles encontram ali e entendem que alguém em algum lugar está pensando neles, porque a prece chega até eles de uma forma muito bondosa, muito caridosa. E isso pode ir mudando, aquele coração endurecido, ele vai se tornando um coração mais tranquilo, mais ameno, né? Não é que ninguém se transforma depois que desencarna do dia para a noite, isso é um processo muito longo, mas ao sentir esse afeto, essa amorosidade, esse feixe de luz que está chegando para ele, é como se fosse um banho, né, que ele está recebendo. Às vezes ele está ali num sofrimento horroroso, com dores horrorosas, sofrendo, com depressão, até enlouquecido, porque o espírito enlouquece com todo aquele desequilíbrio, né? A gente não enlouquece somente encarnado, a gente enlouquece principalmente desencarnado. Por isso que tem que tomar muito cuidado, por isso que quando desencarna, ninguém chega e fala, fulano, você não está mais vivo, você já desencarnou, tá? Você morreu. Não é feito assim. A pessoa vai aos poucos percebendo que ela não está mais encarnada, ela vai sentindo, ela vai percebendo que ela não está mais. Só irá ser dito a ela se for de muita importância, para que ela não está percebendo que ela já não está mais encarnada, e ela já está se prejudicando e prejudicando os encarnados aqui na Terra, que aí vai chegar um mentor, um espírito mais evoluído e vai explicar, olha, você não está mais entre os encarnados, você já mudou de dimensão. Mas isso em último caso, tem todo um cuidado, todo um aparato, né, para poder chegar e mostrando para aquele espírito que ele não está mais entre os encarnados, porque é um choque muito grande. Então, a gente nunca sabe
como está o espírito. Às vezes ele morre aparentemente tudo bem, mas ele desencarna e do outro lado ele fica sofrendo bastante com o arrependimento das coisas que ele fez, das coisas que ele não fez, que ele deveria ter feito. Então, é um ato de piedade, é um ato caridoso a gente orar por aqueles que a gente perdeu ou que a gente conhece, que já desencarnou. Faça sempre uma prece. Então você tem um conhecido que tirou a própria vida, você tem um conhecido que foi pelo caminho errado, né? O caminho da marginalidade. Eleve seu pensamento, faça uma oração por ele, por aqueles, os marginais, né? Os bandidos todos. Eles são todos filhos de Deus, não estamos julgando o que é certo e o que é errado, estamos só dizendo que perante o que Jesus nos trouxe, ele nos trouxe o amor, o perdão. Então a gente não é tão perfeito que a gente acha que a gente é superior a essas pessoas, que a gente não errou. Se não errou nessa, errou em outras encarnações. Então o que a gente precisa fazer? Ser cristão, ser caridoso, ter piedade, misericórdia e fazer sim uma oração para aqueles que já se foram, independente das condições que foram, né? Sempre fazer uma oração àqueles que desencarnaram, porque eles podem estar em perturbação. Ambiente de velório. Gente, tome muito cuidado, né? No ambiente de velório, não é ambiente de fofoca, não é ambiente de conversa jogada fora. Vocês atrapalham muito quando fazem isso, né? Ficam até falando de quem desencarnou, a pessoa está lá, o espírito, o corpo ainda está lá no caixão e está todo mundo julgando aquele que desencarnou. Ah, mas ele era assim, mas você sabe que ele fez aquilo de errado, ele fez aquilo outro de errado, julgando, não desceu nem sepultura ainda e está todo mundo julgando o falecido, ou então aproveitando aquele momento que está reencontrando familiares e fazendo fofoca. Ninguém está ali fazendo uma prece. Isso atrapalha muito, porque quando a gente desencarna, a gente vai fazendo, os mentores eles vão fazendo o desligamento, né, dos nossos laços que ainda estão aqui presos quando a gente estava encarnado. Então, esse desligamento vai sendo realizado. Quando o ambiente fica um ambiente de extrema fofoca, de conversas jogadas fora, né, conversas vazias, o que a gente faz? A gente dificulta. E aquele desencarnado ali, ele está ouvindo tudo que está se passando e vira um grande nó, né, naqueles laços. Dificulta o trabalho dos espíritos que estão ali para ajudar no desencarne, atrapalha aquele familiar, aquele conhecido que você foi ao velório. Então, se você ama ou se amou aquela pessoa, se conhece, se você tem fraternidade, solidariedade, amorosidade no seu coração, não faça isso no ambiente de velório. Não faça fofoca, não perca seu tempo com o que não precisa. Faça uma prece, faça uma oração, mantenha seu pensamento elevado, né? Porque você vai favorecer aquele que está ali e todos os espíritos desencarnados que estiverem no ambiente do cemitério. Então é muito importante, gente. Orem por quem desencarnou, orem sem julgamento, orem com amorosidade, orem por aqueles que tiraram a própria vida, infelizmente, orem por aqueles que não tiveram uma vida como a gente acha que deveria ser, né? Então menos julgamento, mais amorosidade, porque os espíritos sofredores, e a gente nunca sabe que tipo de perturbação ele está, e nós também estaremos, então todos precisam de prece. Tem muito padre, papa, pastor, médium, de todas as religiões, pessoas que tiveram, monges que tiveram um papel importantíssimo nas religiões humanas, estão muitas vezes em perturbação, por vários motivos. Por depressão, por angústia, por problemas, por não ter feito o que se comprometeu, por culpa. Então, o que cabe a nós? Fazer oração pelos encarnados e pelos desencarnados, sem julgar, para não ser julgado. Você vê que o próprio Jesus nos dá o ensinamento, né? Sim. Fazer ao próximo o que eu gostaria que fizessem a mim. Jesus, quando estava na cruz, ele estava com 2 ladrões ao lado. E ele não julgou, ainda assim ele abençoou. E como você mesmo colocou, o que fomos no passado?
Então, eu, Sérgio, já matei no passado? Sim. Já roubei? Sim. Então eu gostaria que fizessem oração por mim. Quando eu chego do outro lado, já imaginou, que a gente não lembra, né? Mas quando chega do outro lado, a espiritualidade mostra lá um filminho de tudo que nós fizemos no passado. E aí eu vou falar, caramba, eu não fiz a prece pelo irmão que desencarnou porque ele foi isso, aquilo, 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 aquilo. E eu também fiz tudo isso. Então é uma coisa que até meio simples, né? Ah, mas já morreu, não pode fazer oração. Gente, o que morre é a carne. O espírito permanece. O espírito não morre. Nós, quando partimos desta para a outra vida, seja em hospitais do astral, seja em perturbações, ou seja até num leito onde vamos estar dormindo, nós estamos em espírito lá. Então eu gostaria, sim, que quando eu partir dessa encarnação, por mais erros que eu tenha cometido, que eu receba muitas preces. Ah, mas eu não faço porque o padre, o fulano, o ciclano, seja lá quem for, falou que não deve rezar pelos mortos. Por quê? Onde está o medo? Onde está o problema? E aí um pensamento bem simples. O que Jesus faria? Ele simplesmente abandonaria? Não é problema meu? É assim? Então é muito simples, gente. Prece é a conexão que nós fazemos direta com Deus. E a caridade. E a caridade, um bom pensamento, sabe? Uma boa reflexão, amor que você está mandando. Como isso pode ser prejudicial? Como isso pode me afetar? Deus permitiria isso? Mas sabe qual que é a superstição, amor? A superstição que existe é que se eu vou orar para o desencarnado, um sofredor que eu sei que aprontou, fez um monte de coisa de errado, eu vou atrair para perto de mim irmãos infelizes, irmãos atrasados. Olha quanto a gente tem ignorância espiritual ainda. Prece é luz. Então vamos pensar que nem um desenho animado, né? Um desenho animado, aquele irmão que está na erraticidade, ele suporta a luz? Prece é luz. Se você vive com uma vibração elevada, não tem como, gente. Não tem. Não tem como. O que traz para perto de nós esses irmãos menos felizes é nosso próprio atraso, né? Então, se eu sou fofoqueira, eu vou atrair para perto de mim espíritos fofoqueiros. Se eu sou maledicente, se eu gosto muito de... né, se tudo que é errado, se tudo que é do mal me atrai, né, que é julgar o próximo, que é querer o que é dos outros, tudo que é errado. Se eu sou esse tipo de pessoa, o que eu vou ter do meu lado? Irmãos assim. Então eu não posso dizer que é porque eu resolvi fazer uma prece que é da luz, que é algo que é de Deus, que é de Jesus, que é algo lindo, que é algo que eu estou movimentando energias eletromagnéticas maravilhosas, abençoadas, e isso vai trazer para perto de mim irmãos que vão me prejudicar? Orai e vigiai, né? Pode sim, pode trazer irmãos que estão confusos, né? Que estão meio perdidos. Mas aí o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo caridade, porque ele vai estar ouvindo a sua prece e aí ele vai entender que ele não está mais aqui e ele vai falar, puxa vida, preciso mudar, né? Me ajudem. Ele vai pedir misericórdia, ele vai pedir perdão. Então você não vai estar fazendo caridade? É a mesma coisa. Caridade não é só caridade material, caridade mental. Você atraiu porque você é luz. Exatamente. Então esse irmão às vezes te acompanhou porque viu luz. E orai e vigiai. Orai pelo próximo e vigiai os nossos pensamentos. É sair do egoísmo, né, amor? É isso aí. Agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em amor, em luz. E agora junto ao Mestre querido, vamos unidos doar nossos melhores sentimentos
nossos melhores pensamentos ao nosso planeta, que passa por grandes transformações, pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que choram a perda do ente querido, famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões entre casais. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos, Mestre querido, pelos nossos lares, que essa energia de amor, de luz, possa contagiar nossos lares, envolvendo nossos companheiros, nossos filhos, nossos parentes e amigos, que esta energia possa envolver também nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Vibremos em especial pelos desencarnados, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados, que possamos envolvê-los em muito amor, em muita luz, em muita fé, e muita perseverança. Silenciamos, Mestre, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que possamos dela beber, nos fortalecer, curar todas as nossas enfermidades. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por todos que estão seguindo a nossa página Aura Vibração Espiritual, no Facebook, no YouTube. Continue nos seguindo, nos acompanhando, compartilhando a vibração, porque o nosso intuito é falar um pouquinho de Deus, falar um pouquinho de Jesus e falar de amor. Por que amor? Porque nós amamos vocês. Beijão, meus Ótima semana, até semana que vem.